O Museu Casa da Princesa é uma instituição vinculada à unidade museológica sede do Museu das Bandeiras. A instituição está localizada na cidade de Pilar de Goiás, a 236 quilômetros de Goiânia, 220 quilômetros de Brasília e 260 quilômetros da cidade de Goiás, onde estão localizados os outros dois museus desta unidade. O edifício foi tombado em 1954, devido à sua referência e importância arquitetônica do século XVIII, considerada uma das últimas casas setecentistas. O imóvel passou por diversas transformações e, segundo Wichers, Lucim e Dionísio, foi devolvido à sociedade pilarense em 28 de junho de 1981, já com novo uso e sob o nome de Museu Casa Setecentista, ou ainda Museu Casa das Rótulas. Posteriormente, o museu foi rebatizado de Casa da Princesa, que, segundo indicadores, apontam ora o pouso da Princesa Isabel, ora uma versão goiana de Chica da Silva. Assim como os mistérios da fundação da cidade, o museu também tem seus segredos guardados. O acervo do Museu Casa da Princesa foi formado e organizado desde a década de 80 pelo senhor Antônio Gomides Tição. Os modos de aquisição dos objetos geralmente foram a coleta e a doação. Segundo Wichers, Lucim e Dionísio, seu Tição foi o grande responsável de fato pela formação deste museu, que mesmo antes da sua criação oficial, já arrecadava peças para sua formação. A temática principal do acervo do Museu Casa da Princesa abrange as memórias e histórias da cidade de Pilar de Goiás. Deste modo, é possível conhecer as tradições, a cultura, a mineração e a religiosidade. De fato, para além de seu rico acervo, o museu representa as memórias dos moradores da cidade. Missão. De acordo com o atual plano museológico, elaborado em novembro de 2020 e com validade de 4 anos, o Museu Casa da Princesa tem como missão preservar, pesquisar e comunicar a memória nacional relacionada ao ciclo do ouro, enfatizando as contribuições dos diversos segmentos étnico-sociais presentes neste processo, visando contribuir para o desenvolvimento sociocultural do país e para a promoção da dignidade humana, da universalidade do acesso e o respeito à diversidade cultural. Relógio de mesa. Relógio de mesa redondo de metal, parte frontal de papel, circunferência maior com inscrição dos números de 1 a 12, com 2 ponteiros de metal ao centro. Possui 11,5 cm de diâmetro e 4,5 cm de profundidade. Pertence ao acervo do Museu Casa da Princesa, porém não se sabe a procedência e nem a data de aquisição. O relógio é um aparelho usado para indicar a hora. É considerada uma das invenções humanas mais antigas. Registros indicam que foram os egípcios e parte dos povos da Ásia Ocidental quem primeiro dividiram o dia em 24 horas. O mais antigo instrumento para marcar as horas foi o relógio de sol, que foi inventado pelos babilônios e egípcios. Com o tempo, essa invenção foi se adaptando e atualmente existem vários tipos de relógios, como relógio de parede, relógio de bolso, relógio de pulso e relógio de mesa. Ó, o cafezinho, quem vai querer? Bule. Bule de ferro esmaltado em ágata na cor verde, decorado com motivos florais. Peça sem data de aquisição ou procedência. O bule é um utensílio de mesa de origem chinesa e que inicialmente foi utilizado para servir chás. No Brasil, foi usado prioritariamente para guardar o café coado, o café pronto para beber. É muito comum no cotidiano do goiano o cafezinho da tarde, seja para a prosa, seja para o pito. E esse bule, com certeza, serviu muitas tardes de prosa no interior do Brasil. Máquina de costura. Máquina de costura Axel na cor preta, com decoração estilizada ao redor da base e brasão encimado por coroa ao centro. Possui 28,5 cm de altura e 42 cm de largura. Não se sabe a data de sua aquisição e nem a sua procedência. Costura é a forma artesanal ou manufaturada de se juntar duas partes de um tecido, pano, couro, casca ou outros materiais utilizando agulha e linha.
é uma arte que existe há mais de 20 mil anos. A primeira patente de uma máquina de costura que funcionou de forma mecânica foi em 1830, por um alfaiate francês. Inicialmente, gerou recusa de costureiras e alfaiates, pois tiveram receio de que a máquina iria acabar com a profissão. Mas depois, fizeram da máquina de costura uma aliada na produção. Balaio. Balaio feito de casca de cana-de-açúcar é entrelaçada com uma camada de verniz. Possui 32 centímetros de diâmetro e 56 centímetros de profundidade. Foi doado ao Museu Casa da Princesa, mas não se sabe a sua procedência e nem a data de aquisição. Balaio é um cesto com grande variedade de formas e materiais, servindo tanto para usos rurais como para usos domésticos. É um objeto muito comum no artesanato indígena da América do Sul, sendo que alguns povos imprimem grafismos étnicos em suas cestarias. No Brasil, tivemos a revolta popular denominada balaiada, que assim foi chamada, pois uma de suas principais lideranças, o senhor Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, produzia esse tipo de objeto e tinha o apelido de balaio. Ninho de João de Barro. Ninho de barro em formato redondo, sobre galho com duas pontas. Mede 26 centímetros de altura por 25 centímetros de largura e 19 centímetros de profundidade. Não se sabe a data de aquisição nem a procedência. O ninho do pássaro Furnarius rufus, ou a casa do João de Barro, é construído em conjunto pelo macho e pela fêmea, que chegam a fazer centenas de viagens no transporte do material. O ninho tem uma engenhosidade que é a divisão em 2 cômodos, um primeiro acesso para a entrada da ave e uma câmara mais interna forrada com penas, pelos e musgo, que serve para a postura de ovos e a acomodação dos filhotes. O ninho leva cerca de 2 semanas para ficar pronto. Geralmente, o casal só usa o ninho por 1 ano. Depois, abandonam o lar e começam a construção de um outro ninho. Outra curiosidade da casa do João de Barro é a localização da porta de entrada, que estrategicamente é posicionada na direção contrária à chuva e ao vento. Essa habilidade mantém o ninho e seus habitantes protegidos das intempéries. Alô, ouvintes, bom dia. Está no ar a primeira edição de hoje do Repórter RBC com as últimas notícias. Tempo bom em Goiânia, céu claro, visibilidade boa, temperatura em elevação. Podem ser anunciadas hoje mudanças nos benefícios da Previdência. Líder do governo diz que Congresso não votará diretas sob pressão. Rádio. Rádio de madeira retangular. Parte superior frontal com treliça, placa retangular de plástico e 4 botões de metal circulares. Possui 26,5 centímetros de altura e 47 centímetros de largura. Foi doado ao Museu Casa da Princesa, porém não se sabe a procedência e nem a data de aquisição. O rádio é um veículo de comunicação baseado na difusão de informações sonoras por meio de ondas eletromagnéticas em diferentes frequências. É considerado o meio mais popular e o de maior capacidade de comunicação em massa mundialmente. Disco de vinil. Disco de vinil preto com formato circular e orifício ao centro. 30 centímetros de diâmetro. Tem como autores musicais o Zé Bento e Zé Silvério Zancanelli. O álbum é intitulado A Deusa do Araguaia. A peça pertence ao acervo do Museu Casa da Princesa, porém não se sabe a data de aquisição e nem a procedência. Não vai doer nada, viu? É só uma picadinha. Prontinho, viu só? Vacinas salvam vidas. Próximo, seringa de metal. Seringa de metal em tons prateados.
Possui cilindro oco com um êmbolo graduado e ponta oca. 12,5 cm de altura por 4,5 de largura. Não se sabe a data de sua aquisição e nem a sua procedência. O filósofo, físico e matemático Pascal foi o primeiro a inventar um modelo de seringa, mas foi somente em 1899, com a enfermeira americana Leticia Mumford Greer, que temos o modelo de seringa utilizado atualmente, ou seja, a seringa de aplicação de substâncias por meio de um pistão. Ovo de ema. Ovo de ema oco com 12 centímetros de altura. Peça pertence ao acervo Museu Casa da Princesa, mas não se sabe a data de aquisição e nem a procedência. A ema é a maior e mais pesada ave do continente americano. Um macho adulto pode atingir 1,70 m de comprimento e pesar até 36 quilos. A elaboração do ninho está sob a exclusiva tutela do macho, que faz buracos fundos no chão e coloca grama seca para manter a temperatura. Uma vez que o ninho é elaborado, as fêmeas depositam os ovos em um único ninho, até chegar a aproximadamente 40 ovos. Os ovos de ema têm aproximadamente 9 por 13 centímetros, atingindo 1 quilo cada um. A incubação é tarefa do macho, que começa à noite e permanece até amanhã. Este processo pode durar entre 37 e 45 dias no máximo, e durante este período, o macho geralmente se torna territorial e agressivo, provavelmente em atenção à proteção dos ovos. O processo de eclosão dos ovos começa na 6ª semana, após o início da postura. O macho é responsável pela criação e os primeiros cuidados dos filhotes, não permitindo a intervenção da fêmea. Pilão de madeira. Pilão em madeira utilizado para moagem. Esta peça possui formato retangular, com 96,3 cm de largura, 34,5 cm de profundidade e 29,1 cm de altura. Não se sabe a data de aquisição e nem a sua procedência. Conta com um diâmetro de abertura de 29 centímetros. É um pilão de um único buraco. O pilão é um objeto de origem africana e, no Brasil, foi muito utilizado para moagem de vários grãos, tais como arroz, milho, amendoim e café. Atualmente, o pilão utilizado tem o tamanho menor e serve para socar dentes de alho com variadas especiarias. Isqueiro Zippo. Isqueiro retangular de metal, com bordas arredondadas e parte exterior dourada. Possui tampa conectada à base em uma das extremidades. Possui a seguinte inscrição: Zippo XZ Bradford, PA, Made in USA. Esse objeto foi doado ao museu, porém não se sabe a data da aquisição e nem a sua procedência. A Zippo é uma marca de isqueiros que surge no começo da década de 1930 e teve o seu nome inspirado nos zíperes, outra criação da época. Os isqueiros Zippo foram tão importantes no período da Segunda Guerra Mundial que passaram a fazer parte do equipamento das Forças Armadas Americanas, justamente pela resistência e pelo fato das chamas não se apagarem. Era usado tanto para iluminar e abrir caminho no escuro durante as batalhas, quanto para esquentar sopa dentro do capacete dos soldados. Abracadabra. Ocus pocus. Caldeirão. Caldeirão de ferro, de formato arredondado, com uma alça e 3 pés de sustentação. Contém decoração nas laterais, com 3 linhas paralelas ao longo do corpo. Possui 30,5 cm de profundidade e 27 cm de diâmetro.
Um caldeirão é uma panela grande usada para cozinhar grandes quantidades de comida sobre uma fogueira. Geralmente é feito de ferro e é utilizado principalmente para cozimento em água fervente. Os caldeirões são frequentemente usados por magos, bruxas e feiticeiras na literatura e no cinema, simbolizando o útero universal, onde tudo se cria e se transforma. Saca-rolhas. Saca-rolhas de metal, dourado, com parte superior em formato irregular, decorado com elementos fitomorfos, com orifício ao meio e haste espiralada. Possui 12 centímetros de altura. Não se sabe a data de aquisição e nem a sua procedência. O saca-rolhas é um utensílio que deriva de um objeto utilizado para retirar as balas do canhão. A sua forma é constantemente modificada no decorrer dos anos. Isso explica suas inúmeras patentes. A sua primeira patente data de 1795 e foi realizada por um inglês. Cravo. Cravo em ferro com corpo fino e longo de 4 faces, cabeça arredondada de contornos irregulares. Possui 18 centímetros de comprimento e datação atribuída ao século XVIII. Pertence ao acervo do Museu Casa da Princesa, porém não se sabe a data de aquisição e nem a sua procedência. Cravo é o nome que se dá aos pregos usados nas ferraduras dos cavalos. Sua principal característica, que o difere dos demais pregos, é o formato quadrado de seu corpo e também da cabeça. Há um provérbio atribuído a Benjamin Franklin que diz assim: por causa de um cravo, a ferradura foi perdida. Por causa de uma ferradura, o cavalo foi perdido. Por causa do cavalo, o cavaleiro foi perdido, sendo capturado e morto pelo inimigo. Tudo pela falta de cuidado com o cravo de uma ferradura. Ou seja, um reino perdido por causa de um prego. Um problema simples que poderia ser evitado. Cintura, 47. Manga, 62. Tesoura. Tesoura de ferro, sem marca do fabricante e com aspecto de fabricação artesanal. Possui 30 centímetros de comprimento. Faz parte do acervo do Museu Casa da Princesa, porém não se sabe a procedência e nem a data de aquisição. Estima-se que essa peça seja do século XIX. Alguns estudos defendem que o surgimento da tesoura aconteceu no Egito Antigo e eram utilizadas principalmente para tosquear pelos de animais, aparar cabelos e cortar tecidos. O uso doméstico deste objeto se iniciou no século XVI, mas só a partir de 1761, com a manufatura de tesouras de aço pelo inglês Robert Hinchliffe, o utensílio tornou-se realmente popular. Tio, me dá uma pratinha para me ajudar, por favor. Moeda. Moeda em aço inoxidável, ano de 1983 e valor de 50 cruzeiros. No verso, há desenho do plano piloto de Brasília. Pertence ao acervo do Museu Casa da Princesa, porém não se sabe a data de aquisição e nem a sua procedência. Cruzeiro foi a moeda brasileira que circulou no período entre 15 de maio de 1970 e 28 de fevereiro de 1986. Ferro de passar a carvão. Ferro de passar a carvão, com alça decorada em ferro e empunhadura de madeira. Apresenta perfurações na base e tampa fixada por hastes de metal. Possui 19 centímetros de altura e há uma inscrição com a palavra fama na parte superior da tampa. Não se sabe a sua procedência e nem a data de aquisição. O ferro é um utensílio que tem sua origem no século IV na China. O seu primeiro modelo consistia em uma panela de latão com brasa no interior, manuseada através de um cabo comprido feito de ossos. Ei, Tião, pitando de novo.
Cara, deixa, mulher. Hoje é domingo, pede cachimbo. Traz mais fumo aí pra nós. Cachimbo. Cachimbo de argila com cabo de madeira. Possui 11,5 cm de comprimento e boca com 2 cm de largura. Pertence ao acervo do Museu Casa da Princesa, porém não se sabe a sua procedência e nem a data de aquisição. O uso do cachimbo para se fumar tabaco teve início nas Américas, no período pré-colombiano. Fazia parte de rituais sagrados dos povos ameríndios, significando para algumas culturas a união do mundo terrestre, representado pelas folhas, com o celeste, representado pela fumaça. As religiões afro-americanas também fazem uso do cachimbo como peça religiosa e espiritual. A palavra cachimbo é de origem africana, a partir da palavra quimbunda kishima, que significa tanque, cisterna. A palavra guarani para cachimbo é petinguá e o termo tupi para tabaco é petima, o que originou o verbo em português pitar, que significa fumar. Segundo o doutor em arqueologia Marconi Lopes Alves, os cachimbos de barro são artefatos de produção colonial e pós-colonial, feitos a partir de argilas vermelhas, geralmente de morfologia angular e cuja haste é, em geral, destacável e de origem vegetal, como o cabo de madeira. Estes artefatos opõem-se àqueles de produção europeia, feitos a partir de argila branca, o caulim, e inseridos numa rede global de comércio. Opta pela expressão cachimbo de barro por ela ser mais específica que cachimbo cerâmico e também por saber sobre seu uso corrente nas lojas de artigos de religiões afro-brasileiras, os únicos lugares onde ainda se encontram dessas peças. Muitas vezes, fala-se na arqueologia brasileira que os cachimbos de barro, datados do período colonial e imperial, eram cachimbos de escravizados ou mesmo cachimbos africanos. Máquina registradora. Máquina registradora na cor preta, com teclado numérico nas cores vermelha, branca e preta. Conta com 50 cm de altura e 78 cm de largura. O mostrador possui as seguintes inscrições: contos, mil-réis, réis. Possui alavanca na parte superior frontal e manivela na lateral direita. Há uma placa de acrílico fixada na parte frontal com os dizeres: oferta do Banco do Estado de Minas Gerais S.A., pioneiro neste estado. Não se sabe a data de aquisição e nem a sua procedência. A caixa registradora foi primeiramente inventada com o propósito de eliminar o desvio de dinheiro por apropriação indébita, e seu nome original era Caixa Incorruptível. Foi patenteada em 1883 nos Estados Unidos. Garrucha. Arma de fogo portátil em ferro e madeira, estilo miniatura de garrucha. Cano duplo, curto e liso. Pertence ao acervo do Museu Casa da Princesa, porém não se sabe a data de aquisição e nem a sua procedência. A garrucha, também conhecida no Brasil como perereca, é uma arma de fogo de cano curto, semelhante a uma pistola ou revólver. Sua principal característica é possuir apenas um tiro por cano, semelhante às espingardas de caça. São armas produzidas a partir do final do século XIX e surgem como alternativas mais baratas aos revólveres. Em Goiás, a garrucha é a arma fundamental dos cavaleiros nas cavalhadas, uma representação das lutas travadas entre cristãos e mouros que acontece durante a festa do Divino nos interiores do Brasil. Juntamente com a espada e a lança, a garrucha é utilizada para acertar alvos durante a performance dos cavaleiros.